esse espírito de interdependência, essa proposta de nós agirmos como um organismo ou um superorganismo, como são dos insetos sociais, formigueiros. Desculpe usar formigueiro, mas formigueiros são focados no trabalho. Todos os insetos sociais têm isso, como os vespeiros. A gente dá uma conotação negativa para formigas e vespas, mas temos as abelhas, por exemplo, temos os cupins também. Normalmente insetos são seres destrutivos, há as exceções, como as abelhas, mas que funcionam. Há uma polêmica entre espiritualistas. Afinal de contas, há um espírito encarnado no formigueiro, na colmeia inteira, ou inteiros? Ou existe tão só uma coordenação mística? Vai dar no mesmo quase. Que coordenação é essa de uma coletividade gigante que chega a ter milhões de habitantes, e alguns autores chegam a falar de bilhões de indivíduos, como foi em 2002 descoberto uma mega colônia de formigas na Europa que tinha 6.000 quilômetros de extensão. Então, obviamente, com vários núcleos, vários ninhos, com cada um deles uma rainha. Na verdade, a formiga mãe é que se reproduz. É claro que é um espírito aí que se reencarna por esse processo, porque a biologia não explica como uma coletividade de seres tão primitivos, com centros nervosos minúsculos como são, funcionarem numa orquestração de funções perfeita. A gente sabe que são funções primitivas, mas mesmo assim há uma concatenação funcional que sobrepuja em muito o que se pode imaginar possível ser feito por seres tão primitivos. E digo primitivos primários em termos fisiológicos e mais neurofisiológicos. Os centros nervosos não se podem se chamar de cérebro de formiga ou de abelha. É um pequeno centro nervoso, minúsculo, dentro das cabecinhas, tanto das abelhas como das formigas. São minúsculos centros nervosos. Como fazerem aquela verdadeira central de informações e de ação funcionando como um organismo só, assim como a gente vê muito mais facilmente. Muitos já vimos revoadas de pássaros que fazem movimentos como se fossem balé no ar. Quem não já viu pessoalmente, já viu em filmes, na televisão, em seriados, etc. Quando os pássaros fazem revoadas que lembram uma espécie de dança, uma dança coreografada e ensaiada previamente. E, no entanto, aquilo funciona como uma pulsação de vida e consciência. Se existe isso no reino animal, como não vamos viver isso no reino hominal? No reino dos seres humanos, nós, seres humanos, precisamos assumir mais a grandeza de propósitos e de responsabilidades, sem sermos tomados pela híbris, o orgulho, a pretensão de nos julgarmos superiores. Não, nós como coletividade, nós como indivíduos que somos e devemos estar, pelo menos, a serviço de gênios celestes, de redes de fraternidade, de grandes colegiados espirituais acima de nós, responsáveis pela direção dos destinos civilizatórios na Terra. Civilizatórios, não só civilizacionais, ou seja, das forças que geram a civilização, que fazem a civilização avançar. O uso da palavra não é à toa aí, da derivação das palavras cognatas tem propósito claro, não apenas de rebuscar. Não estamos falando apenas de destinos civilizacionais, destino dessa civilização, não, destinos civilizatórios. Quais são as vertentes que provocam graus mais avançados de civilização dentro desta civilização? Quais são os fatores que estão atuando, sejam de
entidades como instituições que são fundadas no plano físico, com suas contrapartes no plano extrafísico, com representantes encarnados, com direção, às vezes, conglomerados de mestres e mestras no plano excelso de vida, que coordenam como um parlamento um único encarnado ou encarnada, mas que deve fazer o esforço de realizar de sua parte também um colegiado no plano físico, falar, trabalhar, decidir em parlamento. O parlamento, a estrutura, o sistema parlamentar de governo é só funcional para o âmbito político. Devemos funcionar em assembleia nas empresas. Por exemplo, as empresas muito eficientes fazem isso. Colocam profissionais capazes, preferencialmente para que sejam mais eficazes nas situações mais difíceis de grandes mudanças de estratégia, de foco na empresa, profissionais de disciplinas completamente distintas para conversarem entre si e nesse diálogo interdisciplinar a fermentação criativa ser extraordinária. As empresas mais competitivas no mercado de trabalho funcionam assim. As famílias ou grupos de amigos mais funcionais seguem esse sistema de conduta mental, se é que podemos dizer, uma espécie de método de pensar em nível maior. Não é só pensar correto, é pensar com uma complexidade, criatividade e possibilidades de supraordenação. Vai além do pensar correto. Para isso, nós precisamos agregar valores, lembrando que o todo é maior que a soma das partes. Famílias muito harmônicas, amigos muito harmônicos, agrupamentos em que existe uma sinergia mais forte. A força psíquica resultante dessa harmonia é muito mais poderosa, como dissemos que é a adição das partes, mas acaba beneficiando todos os componentes dessa sinergia extraordinariamente. Napoleão Hill foi o primeiro psicólogo do êxito que fez, ou autor, a estudar o êxito humano, que fez referência a esse fenômeno, denominando-o mastermind, lembrando a mente mestra, a mente superior. Lembrando, ele dizia que, por exemplo, colocou o caso famoso de Dale Carnegie, desculpe a pronúncia, Henry Ford e Thomas Edison, que eram muito amigos. O gênio do aço, o gênio da engenharia mecânica e o gênio multifacetado de Thomas Edison. Eles se sentavam para conversar e resolver problemas que não existiam. Primeiro descobrir problemas que não existiam para depois tentar encontrar caminhos de solução. Foi o início da era do automóvel e de uma série de outros inventos que são cotidianos para nós, como os eletrodomésticos, etc. Eles meteram a mão em tudo isso aí, embora alguns mais ligados a setores específicos, como o caso de Dale Carnegie para o aço e Henry Ford para a indústria automobilística. As famílias muito harmônicas, unidas, os grupos de amigos harmônicos funcionam assim. Então, Napoleão Hill diz que essas mentes superiores que surgiam da sinergia, uma mente coletiva, acabava sendo canalizada ou sendo utilizada por cada um dos componentes como uma inteligência maior que ficava disponível para os três. Eu soube que existia em Aracaju, quando eu citei isso em público numa palestra nos anos 1990 pela primeira vez, um grupo dos principais empreendedores da cidade. Na época, poucos estavam de fora. Eram 11 e parece-me que chegaram a ser 13, que se reuniam todas as semanas para almoçarem juntos. Todos eram amigos uns dos outros, todos ali se reuniam para conversar e trocar ideias. Todos eram extraordinariamente bem-sucedidos, falando no sentido material econômico. Mas vejam que eu faço referência aqui ao plano material econômico. Existe isso no nível espiritual, as igrejas do cristianismo primordial,
os primeiros gênios científicos que se reuniam, as primeiras universidades. A palavra universidade significava isso, todo o conhecimento do universo existente. Os generais dos exércitos mais capazes, lamentavelmente existe isso também. Assim como as pessoas mais espirituais reunidas podem salvar a Terra, se forem muito espirituais, como aconteceram as criancinhas de Fátima, Portugal. Apenas 3 crianças para canalizarem a mãe da humanidade espiritual.